Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos com uma boa tarde, que você tenha uma tarde abençoada, um sábado abençoado, e agradecendo a Deus por mais esta semana de vitória que Deus nos deu, que Deus te deu, mais uma semana de bênção, mais uma semana de livramento em todas as áreas da nossa vida. Enfim, Deus tem nos abençoado em todas as maneiras, que Deus possa continuar te abençoando, possa continuar te livrando, todas as maneiras, abençoando você, o seu lar, a sua casa, os seus filhos, a sua família, que Deus possa continuar abençoando todas as áreas da sua vida. E daqui a pouco vamos estar pregando a palavra de Deus, e depois da pregação vamos estar orando para que Deus venha te dar uma semana abençoada. Inicie amanhã mais uma semana, que seja mais uma semana de bênçãos, de vitória para a sua vida, para as nossas vidas. Vamos começar nesta tarde com uma curiosidade bíblica, falar que todos os dias vamos falar a respeito de uma curiosidade da Bíblia. Salmo 23, versículo 1 na palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia ela foi escrita em vários idiomas, que ela foi traduzida várias vezes, vários tradutores, ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, e que chegou até as nossas mãos, e aqui, Salmo 23, no versículo 1, diz a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No hebraico, diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Muitas das vezes temos falta de alguma coisa, muitas das vezes passando provações, porque a palavra de Deus diz que quando Deus quer provar o teu servo, Ele prova realmente, como Ele provou a Jó. Jó era um homem rico, um dos homens mais ricos do Oriente, e ele perdeu tudo que tinha, diz a palavra de Deus, porque Deus permitiu ali que Satanás viesse tirar tudo que ele tinha. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a curiosidade bíblica. No original está escrito, na Bíblia original está escrito: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Apesar das lutas que nós passamos, Ele não falta na nossa vida, em momento nenhum o Senhor, Ele não nos falta na nossa vida. Está aí essa curiosidade bíblica, Salmo 23 e o versículo 1. Agora vamos ler a palavra de Deus, a qual Deus também vai estar falando conosco nesta tarde, que eu havia já no meio da semana falado que ia pregar nesta palavra, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, conforme você que viu aí no meu story, que eu publiquei, que estaria pregando esta palavra neste sábado. A humanidade nos últimos dias é o título da palavra. A palavra que falando como, pelo título, que seria a humanidade, como que seriam as pessoas nos últimos dias. Sabe, entretanto, disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Eu quero falar para você que esta humanidade que está escrita aqui, que há mais de 2000 anos atrás, que Jesus Cristo, Ele morreu, Ele padeceu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou no terceiro dia, e Ele iniciou o seu ministério pregando a sua palavra, e ali deu ali os discípulos, que eles também, essa autoridade, essa sabedoria, para que eles também pregassem a palavra de Deus. E assim, naquela época, todos, a maioria das pessoas tinha ali a sua religião, muitos ali
né, eram cristãos, né, outros eram de outras religiões, não professavam nenhum credo religioso, tinha outras pessoas, né, mas, enfim, né, a palavra diz que no decorrer dos dias as pessoas foram mudando por causa, né, da sua falta, né, ali de obedecer a palavra de Deus, por causa que, né, foi dando lugar ao inimigo, as pessoas foram mudando, né, de tempo em tempo, foram distanciando, né, da vontade do Senhor nosso Deus. Né, e a palavra que diz, né, que sabe, entretanto, disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, está aqui dizendo, né, a palavra de Deus. Né, que sobreviria tempos terríveis, né, tempos difíceis, tempos assustador, tempo, né, de grande violência. Né, a palavra diz, né, que no sermão, né, da montanha, né, uma das partes ali do sermão da montanha, Jesus Cristo falou, né, que nos últimos dias, né, perto da vinda, da volta dele, né, de Jesus Cristo, que diz a palavra que ele virá, né, até as nuvens para ali arrebatar os teus escolhidos. Né, a palavra diz que um dia ele foi, né, ele subiu para os céus. A palavra diz que ele ressuscitou, né, e no terceiro dia depois da sua morte, e que ele esteve aqui nesta terra por espaço de, né, 40 dias pregando a palavra de Deus, pregando acerca do reino dos céus. E a palavra diz, né, que quando completou os 40 dias, né, que Jesus Cristo, ele estava ali conversando com os discípulos, de repente, né, ele foi arrebatado para os céus. E os discípulos, ali vindo ele subir para o céu, né, até que uma nuvem o ocultou, diz a palavra de Deus, né, que o anjo de Deus, né, que 2 anjos apareceram aos discípulos e disseram: varão galileus, por que vós estáis admirados? Né, vendo, né, esse Jesus que estava aqui no nosso meio, né, no vosso meio, e agora está subindo às alturas, este mesmo Jesus, né, que esteve, que foi assunto aqui entre vós, um dia, né, ele vai descer novamente para arrebatar, para buscar, né, ali os seus escolhidos. Né, o mesmo que viste subir, um dia, diz a palavra, que ele também vai descer, né, para buscar os teus escolhidos, aqueles, né, que procuram, né, não que somos, né, ali, né, perfeito, né, mas buscamos a perfeição, né, se acaso nós, né, errarmos em alguma coisa, né, pedimos a Deus perdão, temos o Espírito Santo de Deus, né, que ele é a nossa bússola, né, ele que nos toca, ele que nos ensina quando nós erramos em alguma coisa que está, né, em desconformidade com a palavra de Deus, e ali nós pedimos a Deus perdão, e Deus, ele nos perdoa. A palavra de Deus diz dizer que não há um justo sequer, né, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. Então a palavra aqui falando, né, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. No Sermão da Montanha, como eu dizia, Jesus Cristo falou que os homens ia desmaiar de terror, na expectativa das coisas horríveis que ainda estavam para sobreviver, né, ali ao mundo. Né, e não está sendo, né, diferente nos dias de hoje. A palavra de Deus tem se cumprido dia após dia, né, neste mundo. Né, muitas pessoas assustadas, muitas pessoas pensando o que será que vai acontecer, né, no futuro, que já tem acontecido tanta coisa ruim, o que será que vai acontecer, né, nos dias que ainda estão por vir.
né, que sobreviveriam dias terríveis, dia de terror, dia, né, assustador, né, e o grande dia, e também, né, ali um dia muito violento. Né, os homens desmaiariam de terror, né, pelo bramido das ondas, né, e pelo barulho das ondas do mar. Né, as águas, né, que significa, né, as torrentes de água, que significa, né, ali a luta sobre as nossas vidas. Mas nós não devemos temer. Né, em livro de Isaías, né, o nosso Deus chegou a falar através do profeta Isaías que vindo o inimigo como uma corrente de água, né, o Espírito do Senhor Jeová alvorará contra ele a sua bandeira. Aquele que está, né, ali diante de Deus em oração, aquele que está em humildade diante de Deus, aqueles que estão em jejum diante de Deus, aqueles que estão lendo a palavra de Deus, procurando obedecer, né, os mandamentos de Deus, ele não precisa temer, porque Deus está do seu lado. A palavra chega a falar, né, que se aqueles dias não fosse abreviado, né, que se o dia, né, o grande dia da volta do Senhor não fosse abreviada, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos foram abreviados aqueles dias. No livro de Apocalipse diz a palavra de Deus: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre todo mundo para o tentar. Então Deus, como Ele tem, né, ali compromisso com seus escolhidos, diz a palavra, né, que aqueles dias, né, estão sendo abreviados, né, porque se ali não fosse abreviado, né, nenhuma carne se salvaria, ninguém se salvaria, não é por causa dos escolhidos foram abreviados aquele dia. E aqui a palavra fala, né, aqui como lemos, né, que fala a respeito da humanidade nos últimos dias. Sabe, porém, diz que nos últimos dias sobre ele virão tempos terríveis. Os homens seriam amantes de si mesmos, né? Que os homens, né, eles iam amar a si mesmos, né? Que os homens, né, eles queriam, né, ali mostrar uma realidade que era falsa, né? Uma realidade que não condiz, né, ali, né, com ele fala uma coisa, mas ele faz outra totalmente diferente, né? Ele demonstra ali uma aparência de piedade, mas ali, né, ele ali age totalmente diferente. A palavra fala a respeito dos fariseus. A palavra fala que Jesus, né, ele diz: acautelai-vos, porém, né, dos fariseus, né, observai, né, tudo o que ele diz, mas não fazeis em conformidade com eles fazem, porque eles dizem, porém eles não fazem, diz a palavra de Deus. Para nós, né, ali observar, né, essas pessoas, né, que no passado era chamada de fariseu, né, e nos dias de hoje também, né, tem muitas pessoas evangélicas que ali elas agem como ali, né, um fariseu, né, que ela diz que é uma pessoa, né, ali de Deus, e quando vai ver ela não é, né, que ela é uma pessoa que diz que está em conformidade com a palavra de Deus, mas se observar, ela quer mostrar ali uma realidade, né, que é falsa, né, ela quer mostrar ali santidade, mas muitas das vezes ela não tem aquela santidade, né, que ela finge ser ali uma coisa que ela não é, né? Esta é a pessoa, né, que é amante de si mesmo, né? A palavra chega, né, a falar que a nossa fé ela não seja fingida, né, que seja uma fé ali, né, verdadeira diante do Senhor nosso Deus. A palavra chega a falar se é realmente que o Espírito Santo de Deus habita em vós, se já não é que estejais reprovados pelo Senhor. Quantas pessoas, né,
que já foram reprovadas pelo Senhor. Quantas pessoas, né, que muitas das vezes aprovada pelo homem. Eu vi um dia desses um vídeo, né, uma pregação que diz, né, perto da obra e longe de Deus. Quantas pessoas que estão perto da obra de Deus? Quantas pessoas que têm acesso à igreja? Né, quantos pastores, né, que foram chamados, né, e ali fazem a obra de Deus, né, ali com amor, em obediência à palavra de Deus. Mas quantos também que Deus nunca chamou eles? Quantos que estão ali, né, de atrevidos, ali, né, dizendo que Deus chamou, que Deus mandou para que fizesse, né, a obra de Deus, né, e o livro de Isaías está escrito: ai dos pastores, né, que vêm, né, pregando a palavra, falando que eu enviei, né, Deus falando através do profeta Isaías. No entanto, eu nunca os enviei, né, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então aquela pessoa que é amante de si mesmo, ela quer mostrar, né, uma realidade falsa, né? Aqui dizendo também, né, que nos últimos dias os homens amarão a si mesmos, eles serão ainda mais gananciosos, que seriam, né, ali pessoas, né, arrogantes, né, uma pessoa, né, que ali vem tendo aparência de ovelhas, mas no fundo são como lobo devoradores. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, diz o Senhor Jesus, que vem até vós, né, ali vestido como ovelhas, mas no fundo são como lobos devoradores. Né, pelos seus frutos os conhecereis. Né, talvez você está procurando, né, não sei, né, muitas pessoas ouvindo esse vídeo nessa tarde, eu creio que Deus está falando com você, mas talvez você esteja pensando, né, eu queria procurar uma igreja para me ir, eu queria, né, congregar numa igreja, mas qual que é a igreja verdadeira? Onde está a verdade? Né, aqui a palavra diz, né, que para nós acautelar dos falsos profetas, né, dos falsos pastores, falsos pregadores, que vêm até nós vestidos como ovelhas, mas que no fundo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Então é muito fácil, né, você ver se você está numa igreja verdadeira, você vê qual que é a igreja verdadeira, você que tem, né, que sente ali o desejo de estar numa igreja, né, que ali pelos frutos das pessoas, dos pastores, dos membros daquela igreja, você vai reconhecer, você vai ver se realmente é uma igreja de Deus ou se não é. E ele diz mais: porventura, né, covem ali uvas, né, em espinheiros, né, porventura, né, pode colher, né, ali uma fruta boa, uma fruta gostosa, né, ali numa árvore de espinheiro. Então toda árvore toda árvore, né, boa, ela dá bom fruto, e toda árvore má, ela dá mau fruto, né, porque aquilo que está em abundância no coração da pessoa, né, é o que ela, né, ali ela produz, né, que haveria homens, né, arrogantes também, né, pessoas arrogantes, né, pessoas, né, ali presunçosas, né, diz a palavra, né, ali presunçosa. Eu estava estudando, né, acerca desta palavra também, né, que aquela pessoa que ela é presunçosa, tudo dela é melhor, né, tudo dela é mais bonito, tudo dela, né, é melhor do que todo mundo. Então ela é uma pessoa presunçosa, e nós não podemos ser desta maneira, né? Se nós temos alguma coisa, é Deus que preparou para nós, né? No livro de Tiago chegou a falar, né, irmão de Jesus Cristo,
né? Eia vós agora que disseis, né? Nós vamos a tal cidade, e lá contrataremos, e lá ganharemos, e lá vamos ter muito lucro com o nosso trabalho. E ele diz, ei vós que dizeis desta maneira, porque em vez de falar assim, não diz, se o Senhor nos ajudar, fazemos isso ou aquilo. Né? O que nós temos foi Deus, né, que preparou para nós. Né? Então, se Deus te deu uma condição melhor de vida, glória a Deus por isso. Né? Se Deus te deu ali, né, uma sabedoria para exercer, né, um trabalho que ganha mais dinheiro, foi Deus, né, que abençoou a sua mente. Foi Deus que te deu condições para você estudar. Né? Foi Deus que te deu uma mente perfeita, uma mente, né, abençoada para você ali poder, né, ali estudar. Mas você não pode gloriar, né, ali das demais pessoas, né, que talvez, né, ali até, né, tinha condições de poder estudar, ter uma mente, né, ali, né, aberta para poder estudar, né, mas não teve condições financeiras, né, para ter os seus estudos, para ali ganhar o seu salário melhor. Então você não pode gloriar, né, você não pode achar que você é mais bonito do que os outros, que você é superior às outras pessoas, que você é mais inteligente, né, do que as outras pessoas, porque você está sendo uma pessoa presunçosa. Né? Então, antigamente, né, as pessoas, né, eram ali pessoas, né, que ali tinham mais temor de Deus, né, eram pessoas, né, que ali não tinha, né, aqui, né, esses defeitos do qual, né, está aqui falando a palavra de Deus, né, que nos últimos dias, né, sobrevirão tempos trabalhosos, tempos terríveis, porque os homens seriam amantes de si mesmos, seria ganancioso, arrogante, presunçoso, blasfemo, desrespeitoso aos pais e às mães, ingratos e profanos. Hoje em dia ninguém obedece mais seu pai, sua mãe. Hoje em dia quase ninguém obedece mais, que você que obedece, que Deus possa continuar te abençoando, para que você não venha fazer como a maioria das pessoas estão fazendo nos dias de hoje. É um dos maiores desafios nos dias de hoje. É você continuar da maneira que você aprendeu. É você não esquecer das tuas raízes, qual ensinou o seu pai, a sua mãe, da onde você veio. Diz que quem esquece da onde veio, ele se perde no caminho. Então que você não possa ali esquecer das suas raízes. Você possa ali fazer do jeito que você aprendeu e não como as maiorias das pessoas estão fazendo nos dias de hoje. Estão fazendo tudo errado diante do Senhor nosso Deus. Que as pessoas aqui seriam arrogantes, presunçosas, como já falamos, blasfemos, as pessoas que blasfemam das coisas sagradas, que blasfemam das coisas que são pertencentes a Deus, que são pertencentes ao Espírito Santo de Deus, que não respeitam, independente de qual seja a religião, que ela não respeita ali o seu semelhante, o seu próximo. Ele vai falando mal das religiões, ele vai julgando, nem mesmo das coisas que ele não sabe, ele vai julgando, ele vai falando sem saber ali a respeito, a verdade acerca do que ele está falando. Então ali, que as pessoas também seriam ingratas, está dizendo aqui a palavra que nós lemos, que as pessoas não agradeceriam a Deus pelo que ele tem, por tudo que Deus preparou pela sua vida. Então que você não seja, que nós não sejamos uma pessoa ingrata, nem que sejamos gratos por tudo. Seja o que Deus fez por nós, seja por alguém que Deus usando para fazer, fez algo para nos ajudar, que sejamos gratos a Deus pelo nosso alimento,
pela nossa cama onde dormimos, pela casa onde moramos, né, pelo nosso meio de locomoção, né, por tudo que sejamos gratos, né, pelo veículo que Deus preparou, né, que sejamos gratos por tudo, né, que Deus ele tem, né, nos dado, tem preparado para nós. Em todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, eu estou instruído, tanto a ter fartura, diz ele, como também a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Aquela pessoa que é de Deus, ela sabe ter fartura. Ela não desfaz daquele que não tem, ela não desfaz daquele que, né, está numa vida inferior à sua, porque ela sabe ter fartura, ela sabe que aquilo que ela tem foi Deus que preparou para ela, e aí ela sabe repartir também, né, o que Deus te deu. Então todas as coisas nós devemos ter ali, né, instruído, tanto a ter fartura, como também a padecer necessidade, né, ainda que grandemente regozijai e alegrai, diz a palavra de Deus. É importante porque por um pouco de tempo estejais triste, mas é para a prova da nossa fé. Né? Aquele também, quando ele vem passar alguma necessidade, ele não reclama. Né? Ele não blasfema de Deus, ele não reclama. No livro de Eclesiastes, a palavra chega a falar, né, no dia da bonança, goza do bem, aproveita do bem, né, que Deus ele te deu. Mas no dia da adversidade, né, no dia da peleja, né, das lutas, considera, porque Deus fez este em oposição, né, ao outro. Em tudo dai graça, diz a palavra de Deus. Em tudo nós devemos agradecer a Deus, né, seja na abundância, né, seja na fartura, né, seja ali nas dificuldades, né, seja ali no que for, devemos estar grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Então seja grato, né, tanto a Deus, como também o seu próximo, né, como também, né, o seu semelhante que estendeu a mão quando você precisou, ele te ajudou, ele esteve ali do seu lado para te ajudar, né, para te abençoar naquilo, né, que você estava precisando naqueles dias. Né, e que as pessoas também, né, que terminando, seriam, né, pessoas ímpias, né, que diz aqui o significado, né, que as pessoas ímpias, né, seriam pessoas desumanas. Né? Quando vemos a pessoa desumana, né, que tristeza aquela pessoa que não tem, né, humanidade, aquela pessoa que considera o seu próximo, né, como se não fosse nada. Né? Aquela pessoa que acha, né, que se ali espetar o dedo dela, né, furar com a agulha, né, que ali, né, o dedo dela vai doer, mas daquela pessoa não vai doer. Né? Aquilo que nos fere, fere também, né, o nosso próximo, né, o nosso semelhante. Jesus Cristo chegou a falar: tudo o que quiseste que os homens vos façam, fazei-vos também da mesma maneira vós primeiro, porque esta a lei, né, e os profetas, diz a palavra de Deus. Se você quer que alguém te faça o bem, faça o bem primeiro. Mas se você quer que alguém te ajude, ajude primeiro. Né? Tudo o que quiser que os outros os façam, faça também da mesma maneira. Né? Se você quer, né, que alguém seja educado com você, seja educado, né, você primeiro. Então que as pessoas também, nós lemos aqui, né, que elas seriam ímpias, desumanas, desnaturadas, e também seria pessoa, né, insensíveis, né, que estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas que não têm sensibilidade com a dor do seu próximo. A palavra de Deus diz: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. É mandamento da palavra do Senhor nosso Deus. Né? Que as pessoas seriam insensíveis, né? Não teriam sensíveis à dor do seu próximo, né? Ao sofrimento do seu próximo. Pessoas sem sensibilidade, pessoas sem amor, pessoas sem compaixão,
né, ali com o seu próximo, né, com o seu semelhante, né, pessoas que ali rindo, né, nos dias de hoje, muitas das vezes, das desgraças do outro, né, quando nós vimos alguma coisa triste acontecer com o nosso próximo, nosso semelhante. Se nós não podemos, né, lhe ajudar, pelo menos devemos abaixar a nossa cabeça e pedir a Deus que venha ter misericórdia ali do seu próximo, do seu semelhante. Então está aí a palavra de Deus, né, pessoas rindo, né, da desgraça dos outros, né, pessoas ali, né, muitos até torcem, né, para que algo dê errado, né, na vida do seu próximo, do seu semelhante. Tem pessoas que quando alguém, né, ali ele sobe mais um degrau na sua vida, né, ali ele queria estar no lugar dele, né, ele inveja aquela pessoa, ele deseja o mal para aquela pessoa, ele fala que aquela pessoa não mereceu, né, aquilo que ela tem. Né, o Espírito Santo, né, ele está triste, né, com tais atos da humanidade, desses últimos dias. Nós vamos pedir a Deus, né, dizendo, né, como falei no início, que eu não sou perfeito, né, que eu tenho as minhas falhas, né, e quando eu peco, né, o Espírito Santo de Deus faz, né, eu ver que não está ali conforme com a palavra que eu aprendi, ali eu peço perdão a Deus, né, e procuro não fazer o que eu fiz, né, talvez com alguma palavra, né, talvez com algum pensamento, né, seja o que for, né, eu não sou perfeito, né, você não é perfeita, mas você pode pedir a Deus que venha te ajudar, venha te libertar, né, desse algo que você faz, desse algo, né, que está cumprindo na palavra de Deus, que é a humanidade dos últimos dias, dos últimos tempos. E Deus vai estar te perdoando, e Deus vai estar te abençoando, porque você não continue fazendo, para que nós não continuamos fazendo, né, desta maneira. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor da glória. Meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, por mais esse vídeo, meu Pai, que foi feito, pelo que o Senhor falou conosco nesta tarde. Que o Senhor venha me perdoar, meu Pai, toda a transgressão da Tua palavra. Meu Deus, se alguma vez na minha vida eu agi ou estou agindo da maneira aquilo que nós lemos, meu Pai, que Teu Espírito Santo falou conosco nesta tarde, que o Senhor venha me perdoar, que o Senhor venha perdoar, meu Pai, esta vida, meu Pai, este amigo, Senhor Jesus, seja quem for, este irmão, seja quem for, meu Pai, que está assistindo este vídeo, meu Pai, que o Senhor venha perdoar ele, o Senhor venha ajudar ele, meu Pai, para que ele não continue fazendo desta maneira, porque o Teu Santo Espírito, meu Pai, ele entristece, meu Pai. Meu Deus, se nós fazermos desta maneira que está escrito aqui, meu Pai, que está contrário à Tua vontade, meu Pai, contrário aos mandamentos do Senhor, é o que nós pedimos ao Senhor, ó Pai. Venha abençoar esta vida que está assistindo este vídeo. Venha abençoar esta semana que inicia amanhã, que seja mais uma semana de bênção, que seja mais uma semana de vitória, para a honra e para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Para o seu lar e para a sua família, para o seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, que seja mais uma semana de vitória. Amém e amém, Senhor Jesus.